E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E vamos à continuação do último vídeo, porque, sinceramente, a palavra hoje tá muito boa essa revelação aqui. Revelação que eu digo do Espírito mesmo, que eu tenho sentido muito forte de falar sobre esse tema. Então, isso não tem como vir de mim, essa sabedoria. Então, é por isso que eu digo revelação. Então, vamos lá. Sobre essa identidade de filho de Deus. Hoje eu vou apontar mais em relação aos versículos que falam sobre isso. Então, em primeiro lugar, para nós nos identificarmos com essas virtudes celestiais que eu citei no último vídeo, que são a honra, a retidão, a verdade, a justiça e o temor do Criador, que é o princípio da sabedoria, a inteligência verdadeira, resiliência, todas essas características e qualidades que não são tão valorizadas pela sociedade hoje em dia ou são distorcidas e diluídas dentro de algo que não se encaixa no Criador, ou seja, é a falsa sabedoria, a falsa busca pela verdade filosófica, mas que tira Deus da equação, e o verdadeiro Deus, inclusive, né? E é isso, sabe? Porque sem o Criador não existe verdadeiro caráter, sem o Criador não existe vida, e basicamente é isso. Sem ele nós não somos nada. Então, vamos lá. A fé, como eu já falei, ela não vem do nada. Ela não é uma mágica. A fé vem através do ouvir da palavra, através de você ler a palavra do Criador e conforme você se aproxima dele, que ele nos ensinou nos evangelhos, que é a oração. Então, tanto os homens e as mulheres do Antigo Testamento já oravam, as pessoas que foram mais próximas do Criador eram pessoas de oração. Moisés, os patriarcas e, inclusive, as mulheres profetisas que tinham, ou todas as mulheres que foram consideradas assim especiais no Velho Testamento. Então, não tem como a gente verdadeiramente se aproximar de Deus somente através do conhecimento, somente assistindo alguns vídeos curtos que falam dos versículos, somente, sabe, aparecendo um versículo ali para você, ou você ouvindo uma música. Então, todas essas coisas são interessantes, são válidas, mas o mais importante mesmo é você ter um momento de concentração em que você está no secreto estudando a palavra do Criador, porque é aí que ele vai assentar os conhecimentos, a sabedoria. É aí que você vai sentir um verdadeiro prazer do Espírito, que é quando você realmente está sacrificando ali do que você poderia estar assistindo alguma coisa, jogando alguma coisa, e você está se concentrando na leitura, que é uma coisa que está difícil nesses últimos tempos, né? Então, Satanás vem buscando destruir o nosso cérebro através dos vídeos curtos, através das distrações, através de tantas coisas que nós podemos fazer. E as pessoas acabam esquecendo do mais importante, talvez até mais importante do que a comunhão com os irmãos, que é um fruto, é, em primeiro lugar, a comunhão diretamente com a presença do Criador, que é encontrada no secreto. Porque as pessoas muitas das vezes substituem a comunhão com o Criador e elas necessitam da presença de outras pessoas, então elas ficam toda hora correndo atrás de amigos, de, sabe, distrações que elas nem percebem, coisas para preencher a ansiedade, a angústia, o vazio, sendo que é só o Criador que vai preencher verdadeiramente. Então, as pessoas ficam se distraindo. Nós não podemos ser desses. Nós temos que ser daqueles que valorizam em primeiro lugar a presença do Criador. E, como uma consequência disso, nós vamos ter uma boa comunhão com os irmãos, seja presencialmente, seja online, e com as pessoas também que estão à nossa volta, a nossa família,
Porque a própria Bíblia diz: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Paulo fala isso em Hebreus. Ele também fala para nos portarmos, não lembro exatamente as palavras, mas com aqueles que estão de fora, que a gente também se porte com amor, dando um bom testemunho, sabe? Não é porque a pessoa não é convertida que você vai tratar ela mal, é justamente o contrário, você vai tratar todos com amor. A única coisa que Paulo nos exorta, e ele é muito enfático nisso, isso é essa doutrina. Ele fala: não existe comunhão entre as trevas e a luz. São coisas opostas. Então você não pode se colocar num jugo desigual e ficar saindo para beber, saindo para em meios que não tem a luz de Deus ali, se misturando com o mundo e achar que você tá amando as pessoas, você tá, sabe, porque eu não julgo as pessoas, só que você tá indo de contrário à palavra. E aí, nesse caso, é você que vai ficar morno, é você que vai se corromper, e não essas pessoas que vão se converter verdadeiramente. Por quê? Porque é um momento em que você deveria estar ali dando um exemplo, você deveria estar no secreto, buscando ao Criador, ou em lugares em que as pessoas estão ali pelo Criador, mas você está num lugar, as pessoas estão num lugar longe da presença dele. E então ninguém aqui está falando para você ficar julgando as pessoas ou tratando elas de forma errônea, tratando elas mal. Não é isso. Só que você, como cristão verdadeiro, não pode ficar perdendo seu tempo, porque aí Satanás vai usar essas pessoas para te puxar para o pecado, para te distrair, para fazer você usar drogas, álcool, coisas que não convêm aos filhos de Deus, sendo que ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que acontece? Voltando àquela questão, a verdadeira forma de você desenvolver um caráter do Criador é no secreto. É quando você está lendo a palavra, lendo os salmos, lendo as histórias do Velho Testamento, lendo também os profetas, juízes, crônicas, reis, que são as histórias do povo de Israel, e depois também lendo as cartas de Paulo, os evangelhos, tudo basicamente, as epístolas, sem negligenciar nada, porque toda a palavra é revelada pelo Criador. Então, é dessa forma, quando você está lendo e se concentrando, sacrificando, é que vem o verdadeiro prazer e a verdadeira revelação. E aí, nesse momento, você entende o que é o juízo, você entende a misericórdia, você entende as leis do Criador como são boas, o que é, enfim, ser alguém fiel, sabe? Então, é através da palavra, porque a fé vem pela leitura, vem pelo ouvir da palavra, entende? Então, você pode, assim, ouvir sobre virtudes, você pode ter um entendimento racional do certo e do errado, mas você só vai conseguir praticar essas coisas quando isso for revelado dentro do seu coração, através do Espírito Santo, através dessa entrega na palavra. E aí você vai conseguir exercer. E é por isso que as pessoas, mesmo sabendo o que é certo, muitas das vezes erram, fazem o que é errado. Como Paulo diz, né? O que quero, isto não faço, mas o que não quero, isto faço. A vontade da carne, ele acaba fazendo. Só que ele estava explicando a questão da carne, ele não estava falando que ele vivia em pecado. Então, como que nós fazemos para santificarmos as nossas vidas? Através daquele que é santo. Muito simples. Aí, indo para os versículos aqui, vamos lá. Então, espero que vocês tenham entendido essa exortação, né? Esse raciocínio. Então, agora vamos lá. Se vocês suportaram até aqui, parabéns. Foi o mais importante, o mais difícil. O que poucos perseveram na palavra verdadeira do Criador. E agora vamos para os versículos, que são vida, luz. Vamos lá. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele nos predestinou para filhos. Agora Efésios 4. Vamos lá. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Agora indo para 1 Coríntios, versículo 12. Aliás, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Certo? Ou seja, nós somos membros do corpo, nós temos que entender isso. Nós não somos membros de uma religião, nós não estamos dispersos, mas o corpo de Cristo é um só. Ele se conecta e Cristo é o cabeça do corpo. Vamos lá, agora João, capítulo 1. Evangelho de João, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, novamente, nós somos filhos dele, e os filhos dele não vivem no pecado, aqueles que estão nele. Os filhos dele não vivem se vitimizando, não vivem chorando. Nós colocamos a nossa carne na fraqueza, mas nele nós somos fortes. Mais uma vez, João, aliás, agora é 1 João, né? Tá, então 1 João, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Entenderam agora? Isso daqui você tem que entender na sua vida como uma palavra viva de um Deus que está vivo e que intercede por nós a todo momento. Um Deus que é eterno, é o Deus vivo. Então, isso daqui é para nós, entende? Você tem que entender como uma palavra que está sendo direcionada a você, e normalmente quando você mesmo lê, você vai sentir mais forte ainda ele falando com você, e aí você vai entender que desde o ventre você foi escolhido, desde antes da fundação do mundo ele te escolheu, e existe um propósito na sua vida, existe um chamado celestial, só que você tem que ouvir. As ovelhas ouvem a voz dele. Então, aquieta um pouco, sai das distrações, do barulho do mundo, do barulho das notícias e vai para o secreto, escuta a voz dele lá. É aí que você vai conseguir entender qual é o seu chamado, é aí que você vai conseguir ser preenchido pela palavra dele, entendeu? Então agora, mais versículos aqui para alimentar o nosso espírito, meus irmãos. Agora 2 Coríntios, versículo 17. Vamos lá. Capítulo 5. Então vamos lá. Perdão, meus irmãos. Tempinho aí para vocês beberem uma água, respirar. Achei aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, se nós somos novas criaturas, agora sim, através da adoção que há em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque aqui em Colossenses é falado mais uma coisa incrível que eu quero que vocês entendam. Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, o ungido, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vocês viviam nelas. Então mortifiquem tudo isso. E agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Sim, isso é negligenciado muito. Não podemos, irmãos, ficar falando mal dos outros. E tudo bem nós pecarmos, nós sermos imperfeitos, mas não vamos nos conformar com aqueles palavrões, com aqueles pensamentos, com a maledicência. Quando você percebe que você errou, você vai lá, pede perdão para Deus, confesse, continua orando, continua sempre orando, porque Ele vai nos transformando. Não ache que você vai ficar falando aquele palavrão para sempre. Não ache que você vai ficar tendo aqueles pensamentos ruins sempre. O Criador te transforma assim, mas é necessário você buscá-lo e se render. Permanecer nele. E se você permanece nele, ele habita em você. Então é isso. Aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Isso que é o Evangelho. Não é, você já é o suficiente porque Jesus mora em você, então você é perfeito. Não. Permaneça nele, mortificando a sua carne e sendo transformado. E agora, quase finalizando aqui, Romanos 8:14. Versículo 12. Versículo 12 aqui. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, isso é o Evangelho. Não sou eu que estou inventando. Mortifique a sua carne, seja guiado pelo Espírito, porque a carne e o Espírito são opostos um ao outro, e então você será um filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Porque todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Então, o Espírito maiúsculo é o Espírito do Criador, Espírito Santo. E o Espírito minúsculo é o Espírito humano, porque nós temos o corpo, a alma e o Espírito. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, olha que magnífico, nós somos co-herdeiros de Cristo. Tem uma música que fala: somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Então, olha o quanto Ele nos ama, que Ele não quer de você dinheiro, Ele não quer de você somente o seu esforço, somente que você seja inteligente, tenha conhecimento, porque isso está cheio no mundo. Inclusive pessoas perversas, cheias de conhecimento. Não estou falando que o conhecimento é ruim, só que ele não é o suficiente se ele for corrompido
se estiver longe do Criador, sem rendição a Ele. Porque aquele que rejeita o Criador, rejeita sua palavra, está rejeitando ao seu Filho, que Ele tanto amou, que Ele tanto ama e que Ele entregou por nós. E tudo que o Criador quer é a nós mesmos, o nosso coração. Ele nos ama e Ele quer a nossa salvação. Ele quer que você se renda e chegue até o final e entre para habitar na cidade santa com Ele e passe a eternidade com Ele. Esse é o amor dele. Isso é o amor verdadeiro. Então, nós somos a herança de Deus. Pensa, Ele nos ama muito. E nós somos... E Ele também é o nosso galardão. A própria presença dEle é a nossa maior recompensa. Não são os manjares, não são os amigos que nós teremos no céu, não é a natureza, a criação e tudo mais. As músicas, mas são principalmente a presença dele. Essa é a nossa recompensa, esse é o nosso galardão. E eis que ele vem, ó, aqui, Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, bom, é o suficiente por esse vídeo. No próximo eu trago mais alguns versículos, que eu não quero saturar vocês. Mas olha como é que o Espírito Santo vai conectando, né? Eu não tenho como deixar de falar isso. Então, para finalizar para vocês, ele falou aqui sobre entrar na cidade pelas portas. E vocês sabiam que nós vamos entrar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, cantando louvores e cânticos ao Cordeiro. E é por isso que Davi fala no Salmo que Deus abriu aqui hoje para mim isso aqui. É por isso que Davi fala no Salmo 98, se eu não me engano. Vamos lá. Aguenta mais um pouco aí. Se você ama a palavra do Criador, é dela que você se alimenta, aguenta um pouquinho aí. Salmo 100. Olha o que ele fala. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Nós entraremos com canto. Sabei que o Senhor é Deus, ou seja, Adonai é Elohim. O Senhor é Deus. O que significa Elohim? Deixa eu até ver aqui, que eu anotei. Bom, é uma figura de autoridade. É alguém que tem autoridade e, assim como El Shaddai, é o Deus que impõe limites, né? Traduzido como Todo-Poderoso, mas na verdade Shaddai é aquele que impõe limites. E aí tem toda uma explicação, papo para outro vídeo, mas finalizando aqui. Então, o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Então olha essa revelação, meus irmãos, olha que incrível. Nós entraremos na cidade pelas portas, aqueles que guardarem os seus mandamentos. E aqui ele fala, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Então, nós entraremos na cidade santa glorificando ao Criador, comemorando, celebrando com júbilo, com alegria, que finalmente nós estaremos juntos na presença do Criador e de volta com Deus. Isso só foi possível por causa do seu Filho, que veio para nos reconciliar com Ele, como eu falei em algum versículo aqui sobre o ministério da reconciliação, em Romanos. Então, meus irmãos, basicamente é isso. Muito obrigado por terem acompanhado. Eu achei que esse vídeo ficou muito interessante, mas eu quero saber a opinião de vocês em relação aos versículos. Vocês acham que a palavra é aquilo que alimenta vocês? É aquilo que traz paz, alegria e que preenche o espírito de vocês? Se sim, deixe seu gostei, comente e
enfim, porque basicamente é assim que eu me sinto. A palavra é aquilo que me mantém caminhando, é aquilo que me mantém vivo, até porque a palavra diz que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E nós vivemos não mais para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade dele, porque por ele, dele e para ele são todas as coisas. Então a ele a honra e a glória para sempre. Amém. Então basicamente é isso. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Vou trazer nos próximos vídeos aí provérbios, reflexões e diversos ensinamentos que vão edificar demais, tá bom? Então, fiquem atentos. Um abraço a todos vocês e até a próxima.